Fala galera, como é que vocês estão? Vamos lá para mais um vídeo desse canal Experiências. Vamos lá, queria dividir com vocês uma história muito interessante que eu passei. E essa história ela tem muito a ver com crítica, né? Muita gente fala que crítica construtiva ela não existe, e eu acredito muito também nesse tipo de pensamento. Eu acredito que crítica ela é crítica, a crítica ela não é construtiva, né? Mas eu acredito que existam situações que você passa e que ela pode, de repente, até ser uma crítica, né? Ali naquele momento. Mas eu acredito muito que existam situações que elas te impulsionam, né? Existam situações que você vai viver, experiências pelas quais você vai passar ou tem passado, que elas, na verdade, elas não vão ser, elas podem até ser vistas como crítica, mas vai depender muito de como você vai reagir àquilo, de como você vai encarar aquilo, como você vai receber aquilo. Então eu acredito que esta situação que eu passei, na verdade, ela não veio para mim como uma crítica, porque eu não recebi ela como uma crítica. Na verdade, eu recebi ela como um impulso, e eu vou contar para vocês o que aconteceu. Eu congregava numa igreja, congreguei nessa igreja no Brasil por muitos anos, são pessoas que eu amo até hoje, tenho amizade até hoje com essas pessoas, né? Foi uma igreja onde eu aprendi demais, eu cresci demais, Ministério Restauração da Fé, pastor Romário, pastora Márcia, são pessoas maravilhosas. E na época que eu congreguei ali, durante o tempo que eu congreguei ali, eu congreguei eu acho que por 8 anos nessa igreja, se eu não me engano, nós tínhamos um coral ali, né? E eu fiz parte desse coral, mas eu lembro que logo que eu cheguei na igreja, eu estava no início ainda de me aprofundar com com a música, né? De ir estudar música e tudo mais. Eu estava começando a estudar, ou seja, eu ainda estava, né, caminhando, eu estava, né, começando a ter um interesse maior por isso e fui buscar estudos e tudo. E na igreja, nesse coral, nós já tínhamos algumas pessoas muito evoluídas, né? Pô, um camarada, muitos camaradas, Sidney Paiva, China, meu Anderson, caras que me ajudaram demais a crescer como pessoa e como músico. E nós tínhamos uma regente, né? A nossa Abigail Cruz, minha amada Abigail Cruz, uma grande amiga. Amo você, Biga, amo a sua família, né? Eu espero que você esteja vendo esse vídeo também. E eu lembro de uma situação que nós passamos com ela. Na verdade, eu passei com ela, como eu estava muito no início, nós estávamos ensaiando para uma cantata, né? E nesse ensaio, o que que acontecia? Uma das músicas, na verdade, que seria a música final, ela teria um solo de todos os músicos, né? E aquilo, de certa forma, me trouxe uma apreensão, um pouco de um apavoramento, porque, cara, eu ainda tô começando, os caras já são, né, pô, caras que alguns já viviam daquilo, viviam da música, né? Eu falei, poxa, eu tenho que dar um gás aqui para poder aprender essas músicas e tudo mais. E eu lembro que em um dos ensaios, eu preciso ser muito honesto com vocês. A gente precisa encarar a nossa real situação. A gente precisa ver as coisas, mas também olhar para dentro de nós, né? Por isso que eu falo que eu não recebi isso como uma crítica, mas recebi isso como um impulso. Eu lembro que nós estávamos ensaiando e ela parou o ensaio no meio. E ela com o microfone na mão, com todo mundo ali, mas era um ensaio. Ela falou: Popito, pelo amor de Deus, cara, para porque você tá atrapalhando todo mundo. E realmente, gente, eu olhando, eu sei que eu tava atrapalhando, eu sei que eu tava fazendo coisas que não deveriam ser feitas e tudo mais. E aí eu parei naquele momento, eu fiquei quieto ali, não saí da percussão, né? De repente, se eu tivesse olhado aquilo como uma crítica, se eu tivesse levado aquilo para um lado pessoal, pô, ela me envergonhou na frente de todo mundo e tudo mais, eu poderia de repente ter levantado e ter ido embora, mas não foi o que eu fiz. Na verdade, eu até não me senti envergonhado. Como eu volto a dizer, eu recebi aquilo como um impulso, né? E eu, o que eu fiz? Eu continuei ali sentado na percussão, não toquei, fiquei na minha, mas eu acompanhei todo o ensaio e eu olhava e eu comecei a colocar aquilo na minha cabeça e pegar beat, pegar tempo e não sei o que. E eu fui durante a semana em casa e eu lembro que nessa época eu não tinha instrumentos para estudar em casa. E eu começava a estudar na minha perna, eu pegava balde na casa da minha mãe para estudar, estudava na mesa. E eu falei, cara, não, eu vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar. E aí a gente continuou ensaiando, ela não me tirou, né, da banda, nem nada, né? E eu só cheguei no outro ensaio e falei, não, olha, eu vou martelar, eu vou conseguir isso aí, né? Eu vou conseguir, você vai ver que eu vou conseguir. E aí eu fui ensaiando, ficamos na minha, ficando na minha, ficando na minha. Assim,
trabalhando, estudando, buscando aperfeiçoamento, buscando conhecimento, ouvia demais as coisas, tudo aquilo que as pessoas passavam para mim eu ouvia, sabe? Eu sentava, eu conversava, tudo aquilo que eu podia ter de, assim, de puxar de experiências deles para me poder agregar na minha vida, naquele momento, não só como pessoa, mas como músico, eu, sabe, busquei conhecimento, eu sentei com essas pessoas, eu conversei, né? Isso cai muito também no lance da humildade, você reconhecer aquilo que você é capaz de fazer e aquilo que você não é capaz de fazer. E aquilo que você não é capaz de fazer, você busca aprimoramento para que você consiga fazer aquilo que você precisa fazer, efetuar aquilo que precisa ser efetuado e realizado. E eu lembro que passou-se o tempo, passou-se ali mais alguns, mais um mês e meio, né, de ensaio, tudo. E chegou no dia da cantata, a gente tocou, tal, meu, foi muito legal, muito bem. Isso foi, meu, gratificante para mim poder estar do lado daquelas pessoas e aprender com aquelas pessoas. E eu lembro que essa música do solo de cada música, ela seria a última música para fechar a cantata. E eu lembro que ela, eu não sei se propositalmente ou não, mas eu fiquei por último, né? Eu ia ser o último cara, eu ia ser o último a solar e poder chamar a banda de volta. E aquilo eu falei, cara, no dia, eu preciso confessar para vocês, eu tava um pouco nervoso. Né, por mais que eu não aparentasse do lado de fora, eu tava um pouco nervoso. Eu tava, né, tinha aquela ansiedade, cara, eu não posso errar e tudo mais. E eu lembro que quando chegou ali naquele momento, todos os caras fazendo solo, eu já fui assim, me preparando para o meu, porque eu sei que ia chegar ali no último, que seria eu, e eu teria que fazer a minha parte. Cara, quando ela me chamou e falou assim, pô, Pito, agora é com você, cara, eu simplesmente eu fechei o olho e eu comecei a deixar a vibe vir, né, e consegui realizar o solo, chamei a banda de volta, né, musicalmente falando, e eu lembro que ela até deu risada, assim, né, eu tenho o áudio dessa música até hoje, né, eu sempre ouço isso, eu tô sempre, vira e mexe, eu acabo me pegando ouvindo, né, essa música, porque me faz lembrar da onde eu saí, me faz lembrar da onde eu vim, me faz lembrar daquilo que eu tive que passar, né, de todas as experiências que eu passei para chegar de repente aonde eu estou hoje, não somente como músico, mas também como pessoa, tudo aquilo que eu tive de aprendizado, de conhecimento, foi porque eu corri atrás, sim, mas é porque eu também não encarei algumas situações e algumas adversidades que eu encontrei como críticas construtivas, não, e nem como críticas, eu recebi elas como um impulso. Lógico, vou aqui dizer para você, existem sim pessoas que vão te criticar. Existem sim pessoas que vão estar do seu lado e vão falar: eu estou te criticando, mas é para que isso te faça crescer. Cara, se são pessoas que estão acima de você, que você pode puxar conhecimento dessas pessoas, não leve como crítica, mas leve isso como um impulso. Né? Leve isso como um impulso para que você continue trabalhando, para que você continue estudando, para que você consiga chegar onde você quer chegar, né? E então, sabe, batalhe, corra atrás, não desanime, né? E eu pensando, né, para gravar esse vídeo aqui, lembrando dessa situação que eu passei, dessa experiência que eu tive, eu lembrei de uma passagem que ela está no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Ela diz assim, ó: lembra da minha ordem, seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você por onde quer que você for. Sabe, então, ali, Deus falando com Josué, ele estava num âmbito de batalha. Né? Josué, ele estava liderando uma batalha, ele estava liderando pessoas e ele precisava ir de frente com os inimigos dele para vencer aquela batalha. Talvez você encare situações da sua vida como eu encarei essa situação, né? Passei por essa situação, por essa experiência, como uma batalha. Eu precisava vencer aquela batalha. Não para mostrar para ela ou para as pessoas que eu tinha capacidade de fazer aquilo, de realizar aquilo, não, mas era uma batalha minha. Eu precisava vencer aquela batalha minha, dentro de mim. Né? Por isso que eu digo que aquilo serviu como um impulso, aquilo serviu como, meu, aquilo me alavancou, né? Depois de um tempo eu tive o prazer de sentar com ela, né, de conversar com ela, eu toquei com ela por muitas vezes, tanto com ela quanto com a família dela, né? E eu tive a oportunidade de conversar com ela, falei: Biga, se você soubesse como eu te agradeço por aquele dia, porque aquilo na verdade não veio para mim como uma crítica, aquilo veio como um impulso, sabe? Aquele comentário que você fez, aquilo que você fez, e ela não fez de uma forma, sabe, para me humilhar ou, né, ser ignorante comigo, ou foi áspera comigo, ela só falou: Pô, Pito, pelo amor de Deus, para, porque você tá atrapalhando.
E eu precisei realmente, como eu falei para vocês, ver que eu estava atrapalhando, reconhecer que naquele tempo eu era limitado. Não que hoje eu não seja, nós temos ainda as nossas limitações, mas eu corri atrás, queridos. Eu corri atrás para vencer essas limitações, vencer essas batalhas, né? Assim como Josué fez ali, buscou a presença de Deus e Deus ordenou para ele, ó, vai lá, ser forte, ser corajoso, não desanima, não desiste. Foi algo que Deus também trouxe no meu coração, sabe? E que isso vem estar no nosso coração todos os dias, querido. Sabe? Talvez você tenha passado por situações que te trouxe desânimo, talvez você esteja passando por situações na sua vida que tem trazido desânimo, mas sabe, lembra dessa palavra, né? Lembra dessa palavra de Josué, Deus falando com ele, ó, ser forte, ser corajoso, vai até o fim, não desiste, porque eu sou Deus sobre a sua vida, eu estarei com você aonde quer que você for. Né? Deus sempre vai estar do seu lado, querido, independente da situação adversa que você pode estar passando, não. Né? Eu queria dividir essa experiência com você nessa tarde, né? Nesse dia, dividir esse vídeo com vocês, né? Para que encorajando vocês de uma certa forma a não desistir, porque na verdade isso é algo que nós temos que dizer para nós mesmos todos os dias, sabe? Se nós colocarmos Deus à nossa frente, se nós colocarmos Deus à frente dos nossos sonhos, dos nossos projetos, as coisas irão acontecer, não no nosso tempo, no tempo de Deus. Né? As coisas ali não aconteceram no meu tempo, mas no tempo determinado por Deus eu fui honrado, querido. Né, eu continuei com os ensaios, eu continuei batalhando, eu continuei estudando, mesmo com toda a diversidade, como eu disse para vocês, eu não tinha um pandeiro dentro de casa, eu não tinha nada, eu não tinha um instrumento dentro de casa. Quando eu comecei, eu fui estudar, e tudo aquilo que o professor me passava para chegar na próxima aula e efetuar, coisas que eu estudava no meu dia a dia, na perna, sabe? Eu ficava batucando na minha perna, na mesa, em baldes, ou seja, eu corri atrás, eu dei um jeito de poder chegar num lugar que eu gostaria de chegar, né? Porque era algo que, na verdade, eu amo até hoje, a música e tudo mais. Então, sabe, não desista, não desanime. Se existem adversidades, meu, passe por cima dessas adversidades, vença essas adversidades, vença suas lutas, vença suas guerras. Conte com a ajuda de Deus, porque Ele sempre estará ao seu lado. Não desanime, não desista, em nome de Jesus. Sabe, porque tudo aquilo que você sonha, tudo aquilo que você quer realizar, você vai conseguir. Sabe por quê? Porque Deus está do seu lado. Deus não vai te deixar desanimar, Deus não vai deixar você desistir. Talvez você desista, talvez você desanime, mas Deus sempre vai estar ali. Deus sempre vai estar ali para te fazer não desanimar e não desistir. Tá bom? Guarda no coração essa palavra, que essa experiência ela possa te ajudar de alguma forma, sabe? Esse vídeo pode ser um vídeo simples, talvez uma experiência simples, né? Que para mim, ali naquele momento, ele surgiu como uma luta, surgiu como uma batalha, assim como aqui no livro de Josué, né? Aquele momento ele precisava vencer aquela guerra e ele precisou contar com a ajuda de Deus, ele contava com a ajuda de Deus. E eu naquela situação não foi diferente. Eu precisei da ajuda de Deus, mas eu também corri atrás, eu fiz a minha parte, né? Eu fui estudar, eu fui me capacitar para fazer aquilo que precisava ser feito. Sabe, que esse vídeo ele possa edificar a sua vida de alguma forma, que esse vídeo ele possa, essa mensagem, essa palavra de Josué que eu disse para vocês aqui, ela possa ministrar o seu coração de alguma forma, que de alguma forma esse vídeo possa edificar a sua vida, que essa experiência ela possa edificar a sua vida de alguma forma, sabe, que você seja corajoso, como a palavra de Deus diz, que você seja forte, que você não desanime, tá bom? Em nome de Jesus, eu queria deixar esse vídeo para vocês, né? Se vocês acreditam que esse vídeo precisa ser compartilhado entre os seus amigos, entre as suas redes sociais, né? Compartilhe, divida isso, né? Deixa seu comentário no vídeo, deixa a sua curtida aí, né? A gente vai estar sempre trabalhando para poder trazer experiências para vocês de coisas que eu vivi. Nada daquilo que eu estou passando para vocês aqui foram coisas que eu não vivi, né? Foram todas coisas que eu vivi que me fizeram crescer, primeiro como pessoa e segundo como músico, como ministro, como servo de Deus. As situações elas sempre surgem, querido. Não para que nós sejamos derrotados, mas para que nós vençamos todas elas. Né? Jesus ele teve que passar por várias situações. Jesus ele foi levado até o deserto por Satanás. E ele venceu todas as situações. Ele venceu até mesmo a morte, querido. Né? Então, se ele venceu a morte, nós somos capazes de vencer as coisas, né? A gente é capaz de vencer as coisas porque nós temos o auxílio de Deus, nós temos a ajuda de Deus, nós temos a compaixão, o amor e a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, tá bom?
Que você seja abençoado, que você tenha um restante de semana abençoado, que você possa ter um próximo final de semana abençoado aí, que você seja edificado, né? Onde você esteja, onde esse vídeo chegar em você, na sua casa, na sua família, que Deus guarde a sua vida, guarde a sua casa, guarde a sua família, que Ele te abençoe, que o amor dele seja derramado sobre a sua vida, que a misericórdia dele seja derramada sobre a sua casa, sobre a sua família neste tempo, que você seja encorajado, que a sua família seja encorajada todos os dias, né, pela presença de Deus, pela fortaleza, pelo benefício da graça de Deus sobre a vida de vocês, tá bom? Então, como eu disse, deixa seu comentário, compartilha com seus amigos, né? Deixa a sua curtida e o seu like, né? E a gente vai estar sempre procurando fazer novos vídeos para vocês, dividir novas experiências, tá bom? Porque eu acredito que dividir experiências edifica a nossa vida, sabe? Traz um outro olhar para a nossa vida, tá bom? Então, que Deus te abençoe, um forte abraço e fui!